Olá, meu amado, olá, minha amada, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao Pensando Juntos, um programa que foi feito ali no coração de Deus e executado por nós, os pastores das igrejas de Santa Inês, para edificar a sua vida. O tema de hoje ainda continua sendo felicidade. Felicidade que tem tantas e tantas interpretações, mas sempre vai ter uma só finalidade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Não saia daí, convide, mande mensagem para alguém e venha participar conosco do Pensando Juntos. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta, graças a Deus, já no estúdio. E hoje, para falar e continuar falando sobre a felicidade, está conosco o pastor Marcelo Martins e também o pastor Patrício. E estamos aqui, com certeza, para abençoar a sua vida. E aí, pastor? Nós, na verdade, primeiramente, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. E, de fato, é um tema maravilhoso da gente discorrer sobre a palavra de Deus, não é verdade? Graças a Deus. E mais uma vez falando sobre felicidade, né? Felicidade agora para 2019, você que está aí do outro lado. É bom você pensar naquilo que você quer deixar para trás em 2018, né? Deixa tudo para trás e vai para um 2019 cheio de esperança, cheio de fé, para conquistar a sua felicidade nesse novo ano. Graças a Deus. Como nós dissemos no início, na introdução deste programa, a felicidade tem várias interpretações. Tem pessoas que acham que a felicidade está voltada para coisas. Eu mesmo, quando ganhei esse celular, eu fiquei muito feliz. Meu coração se alegrou. Mas só que essa é uma interpretação que talvez, pastor Marcelo, não seja aquilo que vai ser suficiente para me preencher. Com certeza, pastores. E Jesus Cristo, aqui no texto de Mateus, capítulo 5, eu quero citar aí para os nossos telespectadores, principalmente no versículo de número 3 até o versículo de número 11, ele vai discorrer exatamente acerca da felicidade. Quem são de fato as pessoas mais felizes do mundo? O que de fato vem ser a felicidade plena, né, aqui neste mundo? E Jesus Cristo, trazendo aqui no Sermão do Monte, como é conhecido de todos nós, ele vai citar essas pessoas que verdadeiramente são felizes, independente, né, da posição social em que elas estão ocupando. E uma coisa interessante é que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, no versículo 3, olha o que é de fato a pessoa ter a verdadeira felicidade. Ele vai dizer: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando chega no versículo 10, observe como essas pessoas estão cercadas deste reino. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, diante disso, a gente acaba entendendo que a felicidade não se atém naquilo que é material, né, pastor? Verdade. Não material e também não por falta de tribulações, né, de perseguições, não por falta de luta, né? Até mesmo porque, como você disse, né, ao ganhar o celular, você ficou muito feliz, alegre, o seu coração se encheu de felicidade. Mas, como a gente já vem falando a respeito da felicidade, nós sabemos também que a felicidade precisa também que eu e você, a gente venha cultivar. Tem pessoas amando mais as coisas do que as pessoas. Estão trocando os lugares. Nós temos que direcionar o nosso amor mais às pessoas. Seu pai, sua mãe, né, seus irmãos, as pessoas que são seus vizinhos. Direcione mais o seu amor a essas pessoas. Cultive mais isso na sua vizinhança, né? Ali ao redor de você, ali onde você está. Porque
você com certeza será bem mais feliz. Olha, e isso é muito interessante. Hoje em dia, pastores, e você que está em casa também, as pessoas têm usado pessoas e amar objetos. Correto. Enquanto a gente deve amar pessoas e usar os objetos. É interessante, pastor. É verdade. Quando a gente vê o texto, quando Jesus está falando da plena felicidade, nas bem-aventuranças, observe que ele está falando de pessoas que andam na contramão exatamente disso, do materialismo, Correto. do mundanismo. Isso. Porque ele vai dizer o quê? Bem-aventurados pobres De espírito. Bem-aventurados que choram. Ora, entendeu? Mas- Para nós, a gente acha que bem-aventurado são aqueles que só andam ou simplesmente estão todo o tempo sorrindo. Mas não, é possível alguém que chora. É possível alguém que na verdade é pobre de espírito, humilde. Essa pessoa tem a plena felicidade em Cristo Jesus. E a humildade vai nos trazer para um quesito muito importante para a sua felicidade. Você que está aí do outro lado, veja o que você vai levar para 2019. Eu quero deixar um conselho para você. O mesmo que recebi da parte de Jesus. Perdoe, libere perdão, para que a sua vida possa prosseguir sem mágoas e sem feridas na sua alma. Porque sem o perdão, nós não conseguiremos nunca ser felizes de verdade. Com certeza. Na verdade, você entrou num ponto onde, quando a gente cresce, deixa enraizar essa mágoa, essa coisa, talvez o escritor que escreveu Hebreus vai deixar claro que pode produzir raiz de amargura. E essa raiz, para ser retirada, é só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Uma pergunta aí a gente tem que fazer, é uma das perguntas que a gente teve aqui comentando, eu, pastor Paulo, pastor Patrício. Você já perdoou o seu passado? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para você mesmo, né? Você dentro de você já perdoou o seu passado? Tudo aquilo que aconteceu, pessoas que lhe magoaram, pessoas que lhe feriram na alma? Essa é a grande pergunta. E é aquilo que nos impulsiona aí adiante, porque Jesus disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu, o Senhor, vos aliviarei. Graças a Deus. É uma coisa linda, maravilhosa. Glória a Deus. E voltando aqui, meus queridos, no texto que o pastor Marcelo acabou de apresentar a nós, no capítulo 5, no versículo 3, como já foi lido, diz assim: bem-aventurado os pobres. Quem é pobre é porque não tem. É verdade. Né? Se o pobre de riqueza, ele não tem a riqueza, Não ele tem é pobre riqueza. de dinheiro. Uma pessoa que é pobre de amor, ela não tem o amor. Vai ter talvez o ódio, vai ter talvez outras coisas. Só que o interessante, pastor, e eu queria saber inclusive a interpretação de você, porque aqui nós temos a Assembleia de Deus Sul-Americana, Fonte de Bênçãos, e aqui é Quadrangular. O bom é que são denominações diferentes, mas que acabam tendo o mesmo propósito. E eu queria saber assim do pastor Marcelo, pobres de espírito, talvez traz uma ideia de dependência, pastor? Com certeza, queridos. Quando Jesus ele está falando das bem-aventuranças, que na verdade significa abençoado, ou favor divino, ou muito mais do que feliz, e ele cita esse primeiro aqui, ele está trazendo uma introdução para aqueles outros que ele vai falar, que é os que choram, que são os mansos, que são aqueles que têm fome e sede de justiça. Pobre de espírito aqui, é claro que o contexto é de alguém que não tem nada. Um exemplo, a parábola do Lázaro e do rico. Ali era um homem miserável, que não tinha como se manter. Então o que Jesus está pegando é estes exemplos, como o cego Bartimeu, e essas pessoas, elas dependiam do próprio Deus. Uma pessoa pobre de espírito é independente da posição social dela. Por exemplo, a gente vê na Bíblia Jesus indo para Jericó, ali tem um cego pedindo esmola. Verdade. E ele vai gritar, ele vai clamar o nome de Jesus. Mas mais na frente, Jesus olha um homem de baixa estatura, e esse homem está na árvore, por nome Zaqueu, e diz a Bíblia que ele era rico, mas todavia era um homem pobre de espírito, no sentido de um homem que reconhecia
o seu estado miserável Verdade. dependia do próprio Cristo Jesus. Então, diante disso, a felicidade não vai depender do ter. De maneira alguma. Porque se a gente for ver para Zaqueu, você vai ver que Zaqueu tinha dinheiro, Muito. tinha riquezas, tinha posses, porém o seu coração estava sedento. De Cristo, né? E uma coisa interessante é que dentro desse texto, né, que é lido aqui em Mateus 5, lendo algumas produções, eu encontrei uma interpretação interessante sobre o que significa bem-aventurado. E no texto me dizia assim: bem-aventurado significa aprovado por Deus. Então, o pobre de espírito é aquele humilde, é aquele que busca satisfazer os outros, né? É aquele que busca a felicidade dos outros, porém conquistando para si a sua própria felicidade, porque ele se alegra com a felicidade do irmão. Graças a Deus, é isso. A felicidade não se limita apenas no ter, mas é muito mais além. Muito mais além. Como foi dito no início, a felicidade vai depender primeiramente de Deus e depois de abandonar o nosso passado. Queridos irmãos, continue conosco. O papo está muito bom, está maravilhoso, mas nós vamos ali para um breve intervalinho e já já nós estaremos de volta em nome de Jesus. Quero estar junto a ti, quero entregar minha vida em teu altar, pois tu és a luz do meu caminhar. Tu és, quero estar bem junto a ti, quero entregar minha vida em teu altar, pois tu és a luz do meu caminhar. Tu és, não importa o que eu passar, só tu és minha fortaleza, esperança de vida eterna, Jesus. Não importa o que eu passar, só tu és minha fortaleza, esperança de vida eterna, Jesus. Quero estar bem junto a ti, quero entregar minha vida em teu altar, pois tu és a luz do meu caminhar. Tu és, não importa o que eu passar, só tu és minha fortaleza, esperança de vida eterna, Jesus. Não importa o que eu passar, só tu és minha fortaleza, esperança de vida eterna, Jesus. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento Bequinho da Moda. Aqui toda mulher é poderosa.
Casa do Bolo Léo Bolos. Deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções. A melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme. Venha ficar em forma conosco. Muito bem, querido, seja bem-vindo de volta aqui neste segundo bloco. Acabamos de ver aí um videoclipe maravilhoso com a banda Exaltai. Que Deus abençoe vocês ricamente. Nesse segundo bloco vamos continuar falando sobre a felicidade. O texto base que nós usamos e estamos usando é no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 3 em diante. E nós queremos deixar claro que a felicidade só pode ser encontrada em Jesus Cristo de Nazaré. É verdade. E interessante, pastores, quando a gente observa Jesus ali ensinando os discípulos, fazendo eles entender o que era a verdadeira felicidade, ou a felicidade plena, ela não estava ausente de determinadas situações que vêm acontecer nas nossas vidas. Mas me chama a atenção quando Jesus ensina aqui nas bem-aventuranças, da qual ele está falando que muito mais do que feliz são os que choram, são os mansos, são aqueles que têm sede e fome, né, de justiça. Jesus, na verdade, ele está trazendo, queridos, aquilo que já estava na lei. Observe que os primeiros 4 versículos, quando ele diz que são os pobres de espírito, que são os mansos, são os que choram, e esses que têm fome e sede de justiça, é como se ele estivesse falando de alguém, ou a característica desses discípulos, dessas pessoas, dela para com Deus. E depois, Jesus fala também nos versículos seguintes, no versículo 7 em diante, são os misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Está falando do homem, ou da característica nossa, ou dos discípulos deste reino, para com o próximo. Isso é maravilhoso, pastor, porque você que está em casa, todos nós que estamos aqui, não vivemos só. Verdade. O exemplo claro disso, pastor Patrício, é que o seu próprio nome não foi dado a você por você. Foi outra pessoa que entregou esse nome a você. Nome. Então, às vezes, o próximo, como você falou, nos atinge, nos ajudam, nos deixam para baixo. E aqui, como o pastor Marcelo deixou claro, existe tantas e tantas emoções relacionadas a tudo isso que vai causar tristeza. Por exemplo, a falta às vezes do salário causa uma tristeza. Às vezes a perda de alguém traz também. Então as nossas emoções, pastor Patrício, estão sujeitas demais. Na verdade, deixa eu reformular. A nossa pessoa é refém de nossos próprios sentimentos. Verdade. E às vezes a gente se entristece por uma coisa boa. Verdade. Eu perdi minha mãe há pouco tempo, quer dizer, Jesus a levou, né? Na verdade, perdão pelo perdi. Na verdade, o crente não se perde quando morre em Cristo Jesus. Não é verdade? Aí é que ele está garantido. Mas há uns 30 a 40 dias atrás, mamãe foi para a glória, né? E um momento de tristeza veio, bateu na minha porta, mas o Espírito Santo de Deus, que é quem nos consola, que é quem nos ajuda, ele veio com o seu unguento maravilhoso, acalmou meu coração e me veio saber da certeza da salvação de minha mamãe. Então por isso me alegrei muito, porque encontrei a felicidade verdadeira em Cristo Jesus. Você que está aí também, procura a igreja evangélica mais perto da sua casa, meu irmão. Vá lá, ouça falar desse Jesus que nós estamos falando aqui, para que você também possa ter certeza de salvação, certeza da alegria plena, como o nosso pastor Marcelo falou. A plenitude da alegria só está em Cristo Jesus. Pastor Paulo, isso é verdadeiro. Em Jesus abunda a alegria. Graças a Deus. E isso é uma grande verdade. Pastores,
no versículo 4 está escrito o seguinte: bem-aventurados os que choram. E quando a gente fala de choro, a gente está falando de talvez lamentações, dor, que é o que você acabou de citar. O que nós estamos querendo deixar claro é que não existe ninguém de ferro, pastor Marcelo. Então quem chora naturalmente está clamando por algo. Com certeza, e a gente vai ver isso muito claro nas Sagradas Escrituras. Bem-aventurados que choram, às vezes chora pelo sistema mundano, por tudo isso, essa violência que a gente vê acontecendo aí na nossa cidade, no nosso país. Então, os bem-aventurados, mais do que felizes, são os que choram, são aquelas pessoas, queridos, que na verdade também reconhecem a sua baixa posição diante do senhorio do próprio Cristo. Um exemplo, a gente vai ver nas Escrituras, Mateus 15, aquela mulher que vinha clamando, diz a Bíblia que era uma mulher sirofenícia, e ela clamava: Jesus, filho de Davi. Com certeza, essa mulher estava chorando pela situação da sua filha, que se encontrava miseravelmente endemoniada, mas a coisa ela vai mais profunda do que a gente possa imaginar. Porque parece ali que é um teste, uma prova para aquela mulher. Verdade. Ela vem clamando, os discípulos de Jesus começam a dizer para ela não importunar o mestre, e o mestre diz o quê? Não é lícito eu pegar o pão dos filhinhos e dar aos cachorrinhos. Mas olha, meus irmãos, uma pessoa quando consegue entender, pastores, o que é a verdadeira felicidade, quem está chorando por dentro, olha o que ela diz, olha a resposta daquela mulher, como deixa Jesus praticamente maravilhado. Senhor, até das mesas dos senhores, as migalhas que caem, come os cachorrinhos. Ou seja, aquela mulher entendeu a miséria do seu pecado e Jesus dá uma resposta à altura. Mulher, grande é a tua fé, seja feito de acordo com a tua fé, gente. Graças a Deus. Coisa linda, isso né? É tremendo, meu amado. Isso é tremendo. Porque a grande verdade, irmãos, é que o ser humano ele tem uma coisa que se chama miserabilidade. E essa miserabilidade em nós, ela é evidente. Quem é que está aqui que talvez está liberto de uma doença que possa vir amanhã? Quem é que não... Ninguém espera a morte, por exemplo. A morte é uma certeza, mas ninguém espera. Todos nós estamos sujeitos a isso. E isso às vezes vai causar choro, mas não quer dizer o fim. Verdade. Porque eu aprendi com um sábio pastor, colega meu, né, Paulo Atos, e ele fez um comentário interessante. Você que está aí talvez deve ter dito muitas vezes que só não tem jeito para a morte. É verdade. Mas o pastor Paulo Atos, ele fez assim uma reflexão sobre o texto e disse: tem jeito para a morte. A morte não é o fim, porque a vida eterna está em Jesus Cristo. Então tem jeito para a morte, né? Jesus é a única solução para a morte. Então essa alegria, essa felicidade vem do nosso coração porque temos certeza da vida eterna. Graças a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, meus amados, fala na carta aos Romanos. O que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele está ali tendo um conflito concernente à carne e o espírito? Com certeza, o pecado. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí parece que vem uma voz: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Oh, glória. Só que ele entra no capítulo 8 de Romanos e ele diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Cristo Jesus. Mais na frente, o apóstolo Paulo vai dizer o que o senhor estava relatando aí: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome? Não. Será a nudez? Também não. Principados? Com certeza potestade? Não. Ele diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Essa é a nossa grande felicidade, né?
Graças a Deus. Irmãos, eu fico... Meu coração tá alegre com isso, de verdade, diante de Deus. Amém. Eu sei que a gente está aqui, o irmão Sandro tá ali, mas a gente vê, a gente sente essa alegria, irmãos. E a alegria que está no meu coração em estar falando disso é tão claro que a gente não combinou nada, irmãos. A gente chegou aqui e já fomos pensando tudo, mas quando tudo se volta para a palavra, ela só tem um único só pensamento, que é cristológico, é cristocêntrico, voltado para a pessoa de Jesus Cristo. E talvez, pastor, a pessoa que está em casa, pastor Patrício também, pensa que a felicidade está fora de Jesus. Meu amado, você só vai se enganar. A felicidade só está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não tem outro lugar, não tem outra pessoa, né? E para você que está em casa, mais uma vez eu digo para você, procure uma igreja evangélica mais perto de você. Vá ouvir falar desse Jesus, que é o único que pode trazer a felicidade verdadeira para o teu coração. Graças a Deus. Queridos irmãos, infelizmente nós estamos aqui chegando ao finalzinho, mas eu quero que o pastor Marcelo Martins dê algumas considerações para nós, ainda falando dessa felicidade. Com certeza, a gente primeiramente está feliz por estar aqui nesse momento, desenvolvendo o assunto, muito mais feliz em saber que na verdade a salvação ela não vem da gente, mas vem de Cristo Jesus. Mas eu queria deixar aqui rapidinho para todos nós uma reflexão e mais um comentário a respeito das Escrituras. O que dizer do nosso irmão Jó? A situação que ele passou, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais rico. Mas todavia, quando ele perdeu a saúde, que é o que muitas das vezes nós sofremos, quando ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, quando ele perdeu os bens, ele chega a perder com certeza até as amizades. Com certeza tinha muitos amigos, e os amigos que chegam lá começam a desconfiar da fé de Jó. Mas, queridos, é interessante quando Deus se revela para Jó, ele vai entender de fato e chega ao ponto de dizer: ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive. Então, que esta palavra possa compungir o seu coração em nome de Jesus Cristo. Pastor Patrício, nos dê umas considerações, meu amado. Olha, é muito gratificante estar aqui no programa, né, pensando juntos, e faz jus ao nome. Né? E eu quero dizer para você que a felicidade verdadeira só está em Cristo Jesus. Não adianta você procurar a felicidade no mundo, porque a felicidade do mundo é falsa. E como a gente já tratou desse outro momento, a felicidade verdadeira é bem parecida com a falsa. Então nós temos que olhar com os olhos da fé, para a gente poder compreender e entender que a felicidade verdadeira é só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Eu quero convidar você, juntamente com os pastores, para que feche seus olhos juntamente conosco e vamos orar. Talvez essa oração, por mais que você esteja vendo através de uma TV, ou talvez até mesmo na internet, no nosso canal, não importa. O que vai importar é que essa oração com certeza pode atingir o coração de Deus para abençoar sua vida em nome de Jesus. Então feche seus olhos conosco e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos em Tua presença, orando, meu Senhor, por cada um e cada uma que está aí, meu Pai, nos assistindo. É verdade. Talvez em várias cidades do Vale do Pindaré, Senhor. E nós estamos aqui declarando que só o Senhor é Deus, que o Senhor é a única felicidade. É verdade. E nós oramos por esta pessoa que está aí nos assistindo, Senhor. Mostre-a. Declara, meu Pai, em nossos corações essa felicidade que vem de Ti, que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós Te louvamos e por fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e com certeza na semana que vem estaremos com o programa Pensando Juntos, abençoando a sua vida. A paz do Senhor.